Olá, gente, boa noite. A Isabela irá entrar na live. Então, boa noite, gente. Para quem não me conhece, para quem me conhece também, eu me chamo Carla e sou psicóloga clínica, pós-graduanda em terapia cognitivo-comportamental. Eu nunca mais tinha feito live, sabia? Tipo, eu tenho um certo receio de live, já me convidaram umas vezes aí eu ficava, ai. Só que essa eu disse, não, faz muito sentido a gente fazer e cá estamos. Muito obrigada. Eu também não fiz tantas lives assim ainda, mas eu acho que é uma ótima oportunidade para a gente se aprofundar um pouco melhor em temas importantes e tais. Sim, sim. Você quer se apresentar? Eu já me apresentei. Sim, sim. Eu sou Isabela, eu sou psicóloga já há 4 anos e sou especialista em sono. Também atuo na clínica, atuo, né, tenho formação também, estou fazendo formação em hospital. Mas o sono é uma área que, seja no hospital, na clínica, qualquer área da psicologia, ela está presente porque ela está presente em nós, seres humanos, né? Então, é com isso que eu trabalho, com a psicologia do sono. E é isso. Exatamente, o sono é essencial, ele perpassa em tudo, ele acaba impactando em toda a nossa qualidade de vida e na nossa saúde em geral. Sim. A ideia me surgiu justamente por já ter tido inúmeras experiências desagradáveis com a paralisia do sono durante boa parte da minha vida, mais ou menos pelo término da infância, começo da adolescência. Eu já tive inúmeros, incontáveis episódios. Mas então, Isa, o que é a paralisia do sono? Então, esse nome às vezes pode parecer que é um transtorno enorme e tal, mas é mais comum do que a gente pensa. É quando simplesmente a gente abre o olho e não consegue se movimentar. Então, isso eu vejo até na clínica quando eu atendo. O paciente diz, Isa, é muito estranho, porque imagina só, tu mandar o comando pro teu cérebro dizendo vamos se mexer e tu não conseguir movimentar nada. Tem gente que acha, leva pro lado espiritual e tal, mas falando a nível de ciência, isso é um problema neurofisiológico. Ou seja, porque a gente acorda no meio da fase mais pesada do nosso sono, que é a fase REM. Então, vamos dizer assim, não era pra gente acordar e a gente acorda. Então, tu tá no meio de um sonho e tu acorda. E assim, quando a gente está sonhando, os nossos músculos, o cérebro entende que ele está parado. Porque imagina só se eles funcionassem. Porque se a gente estivesse sonhando que a gente estava correndo, a gente saia correndo pela casa. E não é assim que funciona, senão é sonambulismo. Então, por conta disso, apesar do cérebro trabalhar no nosso sonho, ele paralisa os músculos. E aí, como tu acorda no meio do sonho, ou seja, tá paralisado tudo, porque ele entende que tu ainda tá sonhando. E aí tu acorda e por isso essa paralisação literalmente do teu corpo. E aí é muito doido perceber isso, que não precisa ter uma característica específica para isso acontecer. Isso pode acontecer como, né, a Carla já falou com ela, pode acontecer comigo, contigo que está assistindo. Alguma hora da vida isso pode nos pegar, seja pelo cansaço, pelo estresse, aí a gente vai falar mais pra frente, né? Ou seja, pode acontecer com qualquer pessoa, em qualquer idade, Sim. independente da pessoa ter algum transtorno psiquiátrico ou não. Mas eu vi no canal do psiquiatra Pedro Calabres que a paralisia é mais comum entre jovens, porque os jovens não teriam ainda o cérebro totalmente maduro, totalmente as funções cerebrais ainda estariam em desenvolvimento. E embora possa ocorrer em todas as idades, em qualquer condição física e mental, ele também menciona que pessoas com algum transtorno psicológico ou psiquiátrico, como depressão, ansiedade e afins, tende a ter mais episódios de paralisia do sono, com mais frequência. Sim. E é muito assustador. Quando eu não fazia ideia do que se tratava, eu simplesmente praticamente acordei, mas estava completamente paralisada, mal conseguia, enfim, virar Nossa. o olho, fazia muito esforço para, de fato, acordar e não conseguia. Então, nas primeiras vezes foi completamente aterrorizante. Como eu te disse, eu já tive inúmeras vezes. Mas então, Isa, quais são as possíveis causas da paralisia do sono? Então, apesar de ser mais frequente, né, em jovem, a gente também tem que levar em consideração as coisas
mentais no sentido daquilo que a gente passa, por exemplo, de transtorno, seja depressão, uma ansiedade pode desencadear isso, uma má higiene do sono. Eu sempre falo no meu Instagram que sono não é só quando a gente coloca a cabeça no travesseiro e vai dormir. É muito mais do que tu faz durante o teu dia, de como tu administra o teu dia, do que propriamente dito ali quando tu vai deitar. Então, além disso, da neurofisiologia que eu já falei, tem essas questões de higiene de sono, e quem tem ansiedade, atualmente já saiu pesquisas que tu tem mais predisposição a ter, justamente porque imagina, né? Os teus divertidamente estão cheios de coisa na tua cabeça. E aí, na hora do sono, é a hora que precisa ajustar tudo isso, porque apesar da gente apagar, o nosso cérebro não apaga, ele continua trabalhando, repondo as coisas e tal. Então, quando tem não tem uma conversa, vamos dizer assim, lá dentro, de olha, gente, agora vamos trabalhar aqui para repor tudo que tem que repor da Carla e fazer ela dormir, aí desregula tudo. Aí tu acorda no meio do sono, que não era para te acordar, aí tu sente essa paralisia. Exatamente. Então, como eu disse anteriormente, eu já tive muitas experiências com a paralisia do sono. E eu vou compartilhar alguns episódios mais marcantes com vocês, porque incluía justamente alucinações. Carla, Pode falar, com quantos anos tu começou a ter alucinação? Mais ou menos por volta dos 11, 12 anos de idade. Bem nova, né? Bem nova. Então, talvez a minha memória mais antiga com a paralisia do sono tenha sido aos 11 anos de idade, quando eu percebi que eu estava acordada, no sentido consciente da palavra, mas eu não conseguia me mover de forma alguma. Eu me senti literalmente presa na minha cama. E por mais que a paralisia do sono a gente sabe que pode durar por volta de 1 minuto, 2 minutos, no máximo, parecia uma eternidade. Eu fiquei muito confusa. Eu não sabia se eu tinha morrido, se aquela sensação ia acabar. E aí eu lembro que nessa minha primeira experiência com a alucinação no contexto da paralisia do sono, era como se eu tivesse saído do meu corpo, e existem algumas teorias espirituais para isso, e hoje em dia a gente sabe que a ciência explica, mas nem eu mesma sabia na época. Eu me vi flutuando. Era como se a minha alma, digamos assim, estivesse cerca de uns 2 centímetros de distância do meu corpo físico. Eu tava, tipo, flutuando. Finalmente eu acordei. Eu fiquei perplexa. Eu lembro de outro episódio muito marcante também, que eu acordei paralisada, consciente, totalmente paralisada na cama, e uma figura começou a se aproximar de mim. Daí vem a alucinação visual. Sim. Essa figura, ela estava de pé, próximo ao lado esquerdo da minha cama, e eu olhei, e essa figura estava olhando de volta para mim. E parecia uma mistura de Hitler e do Charlie Chaplin, com aquele bigodinho. Tinha baixa estatura e as características como se fosse uma mistura dos dois. Eu fiquei aterrorizada. É traumático. E por vezes, eu já li e já vi alguns especialistas falando sobre isso, Isa. Por vezes, essa sensação de uma presença ou a visualização de uma figura, existe muito o impacto cultural das pessoas que veem algo na alucinação visual. Sim. A alucinação, ela acontece justamente porque nessa fase do sono, que é do REM, que a gente tem fases do sono, né? Aquele sono que é mais leve, que qualquer barulhinho tu acorda, tem o que tu já entra num sono um pouco mais profundo, e o REM é aquele que acontece os sonhos. E os sonhos vívidos, o que são os sonhos vívidos? É justamente quando tu realmente acha, sabe aquele sonho que a gente acha que, nossa, tava tão real que parecia que literalmente eu tava lá, acorda parecendo que, tipo assim, gente, estava lá onde estou agora. O sonho lúcido. Sim, exatamente. Sonho lúcido é o sonho vívido. E por existir esse sonho vívido, esse sonho lúcido, quando a gente acorda, tu abre o olho, mas na tua mente tu ainda tá sonhando. E a criatividade do sonho, ela é muito grande. Então, a alucinação é mais fácil de aparecer, mas na verdade não é que tu estejas vendo, né?
até porque é alucinação. Mas sim o sonho que, vamos dizer assim, está sendo projetado para fora nos teus olhos, já que tu abriu ele. E não era para ter, para ter aberto. E aí entra a questão que muita gente, né, acredita que é algo espiritual, que leva para um lado religioso, mas como tu falou, a ciência hoje em dia, ela já explica que é algo que o nosso cérebro faz. Então, olha só a necessidade da gente cuidar da nossa mente, né? Enquanto psicólogas, eu acho importante a gente falar disso, do nosso autocuidado, da nossa rotina, do nosso sono, porque isso impacta até a possíveis transtornos que a gente pode ou não ter. E assim, frisando, não, claro que com transtornos isso aumenta a possibilidade, a probabilidade. Mas qualquer pessoa em um dia cansado, em um dia ruim, um dia com ansiedade, um dia que trabalhou muito, um dia que está de saco cheio de tudo, pode ter isso. E aí a gente precisa aquilo, tudo parte do conhecimento. A partir do momento que eu conheço, eu sei o que fazer com aquilo, né? Exatamente. O PJ Ridolfi falou que paralisia do sono é sinistro demais. Eu concordo plenamente com ele, porque eu tive um outro tipo de paralisia e que era muito frequente, o mais assustador de todas, era quando eu despertava, a minha conscientemente despertava, e era como se eu estivesse sendo arrastada por uma força invisível, arrastada pela cama, pelas paredes, pelo teto. O que eu considero ser uma espécie de alucinação sensorial. Tô enganada da paralisia do sono? Não, existe e vamos pensar assim de maneira, né, mais simples. O nosso cérebro, ele é muito criativo. Se vocês já viram Divertidamente, tipo assim, não acontece daquela maneira, mas é naquela vibe ali, então ele é muito criativo. Então ele é capaz de criar todas as cenas na nossa mente, na nossa cabeça. Então é isso que acontece com a alucinação. Não é alguma coisa, né, que tem mas aí é claro, quem acredita na questão de espírito e tal é outra história, mas falando de ciência, não é algo que tá te puxando, o espírito que tá te puxando. É a criatividade da tua cabeça que faz com que tu veja ou que tu sinta aquilo. Exatamente, faz sentido, Isa. Então, já respondendo uma das primeiras perguntas que a gente recebeu na caixinha, que a gente abriu em relação ao tema, então as alucinações da paralisia do sono têm a ver com o fato da pessoa estar em sonho e acordada ao mesmo tempo. Totalmente. Ela acorda no meio... Normalmente o ciclo, ele se encerra quando tu passa por todas as etapas e aí o cérebro entende, agora ela pode acordar. Então, se tu acorda no meio disso, no susto, é como se tu estivesse projetando o teu sonho, só que agora para fora. Não que tu vá enxergar aquilo que tu tá enxergando no teu sonho, não é isso. Mas a mente vai dizer, opa, acordou, então vamos fazer ela pensar alguma coisa. Então, tem muito a ver com essa quebra, literalmente, do sono REM, que aí tem a ver com a qualidade do teu sono também. Faz muito sentido. A Sheila perguntou o que fazer para evitar ter paralisia do sono. A gente já vai chegar nesse tópico, mas só ainda falando sobre a alucinação da paralisia do sono, em alguns relatos mais raros que eu já ouvi falar, a literatura aponta que já teve gente que relata ter sofrido agressão sexual por parte de figuras, por parte dessas entidades, entre aspas, que surgiram durante a paralisia. Sim. Então, se não, é uma coisa muito, como a gente falou no começo, é uma coisa que pode acontecer a qualquer pessoa e é muito simples de tu sair dela. Só que se tu não cuidar, se tu não tiver um olhar pro teu sono, na verdade, isso pode desencadear outras coisas, como nesse caso. Tipo, imagina só um trauma que isso não pode ter causado na pessoa. E aí, se tu imagina que tu passa por algum tipo de abuso com essas alucinações, a probabilidade de tu querer dormir amanhã é mínima, porque tu vai ficar com medo, vai vir um monte de coisa na tua cabeça, só uma coisa vai desencadeando a outra. Isso que eu ia até te perguntar, quando tu tinha essa paralisia, como era a tua rotina de sono no sentido de tipo, eu super cuidava do meu sono, ou então zero? Era uma péssima rotina e você fez uma ligação muito interessante sobre a questão de como o medo pode estar relacionado à paralisia do sono. E isso me ocorria muito. Eu literalmente ficava com medo de dormir.
porque os meus episódios eram muito frequentes e aterrorizantes, então eu tinha receio de dormir. Então eu ficava, no período da adolescência, por mais que eu estudasse de manhã, eu ficava o máximo possível acordada durante a noite, porque eu sabia que eu poderia compensar durante a tarde seguinte. Eu ficava em frente a telas, assistindo TV, ou no computador, ou no celular. Enfim, eu não tinha uma higiene do sono, muito pelo contrário, os eletrônicos ali trabalhavam para mim a todo vapor, porque eu queria evitar pegar no sono, de fato. Eu queria pegar no sono no momento que eu nem percebesse que eu estava pegando no sono, porque se eu notasse, isso seria um problema para mim. Então, era um problema para mim, Isa. O medo, a paralisia do sono, se a gente for pensar só nela, ela é simples de sair. Só que se a gente não cuidar, ela pode virar um transtorno. Já pensou se, por exemplo, tu não tem um estalo, ou então tu não cuida da feita que tu se percebeu assim em diante, tu podia desenvolver um transtorno de insônia, ou então um transtorno de ansiedade, e aí pode desencadear um monte de outras coisas. Então, é aquilo, o simples, quando a gente cuida no início, seja na prevenção, ou seja quando está no início do problema, é muito diferente de quando a gente vai cuidar quando já está um caos de tudo. Porque normalmente, falando de saúde em geral, a gente tem muito esse costume, né? A gente só vai no médico, a gente só procura cuidado quando já está no auge do caos e já está tudo doendo, tudo dando errado, a mente já está transbordando, aí procura psicólogo, aí procura especialista. Mas a prevenção também ela é importante porque é nela que se pode trabalhar de maneira mais rápida, vamos dizer assim, para a solução do problema, né? Um complemento também sobre o medo e paralisia do sono é porque a pessoa pode passar a associar o sono a uma experiência desagradável. E Sim. eu acho que uma forma interessante de lidar com isso é, de fato, cultivando bons hábitos durante o dia, como você disse no início da live. E também uma rotina noturna agradável, para a gente passar a associar o sono como algo agradável, porque de fato ele é prazeroso, ele é necessário para sobreviver. Então, pode falar? Não, eu até falar do dela, né? O que evitar, a Sheila que falou, né? Do que evitar na paralisia, é justamente isso que tu falou. É de fazer até a tua ida da cama ser algo prazeroso. Imagina só, tu trabalhou o dia todo, tu fez tudo o dia todo. Aquele é teu momento de relaxar do teu corpo, do teu cérebro descansar. Então tu precisa fazer disso uma coisa não de, tá bom, só pra capotar e amanhã levantar. Mas ter uma rotina, né? Desde o pijama, o nosso pijama é importante. O ambiente se está agradável no sentido de temperatura, então tudo isso contribui. Exatamente. Então, só resumindo tudo que Isa falou antes da gente partir para os possíveis tratamentos e controle da paralisia do sono. Então, resumindo, é durante o sono REM que temos a atividade cerebral até muito parecida de quando estamos acordados. Sim. E é justamente durante o sono REM que a gente tem os sonhos mais intensos, mais reais. E o nosso organismo, mais especificamente o cérebro, nos paralisa justamente para evitar que a gente se mova durante um sonho intenso. Vamos supor que a gente está sonhando com um momento de perseguição. Um ladrão está te perseguindo na rua. Para que você não pule da tua cama e saia correndo e se machuque ou machuque alguém, o teu organismo te paralisa como um mecanismo de defesa. Então, a paralisia do sono é justamente uma falha desse mecanismo, uma vez que você está parcialmente acordado, mas a fase do sono REM está todo vapor. Uma parte de ti acorda, é como metade de ti acorda e metade de ti ainda está dormindo. E aí dá um bug e aí acontece tudo isso. Um bug. Perfeito. Mas então, Isa, como a gente pode tratar a paralisia do sono? Enfim, a gente falou muito sobre prevenção. Sim, sim. Primeiro, se aconteceu, ou se algum dia acontecer na nossa vida, primeiro a gente tem que manter a calma. Eu sei que bate o desespero, né? De o que está acontecendo, mas o importante é manter a calma
porque entre segundos e minutos volta ao normal. Isso daí não é uma coisa que vai ficar o dia todo assim. Então, o importante é manter a calma, porque imagina tu desesperado nessa situação e aí baixa a ansiedade e aí vai bugar mais ainda. Então, é a gente ter o conhecimento que existe. Não, peraí, já ouvi falar sobre isso, vou esperar aqui um minutinho e vou ver o que acontece. Né? E claro, se passar 5 minutos e não resolver, aí sim, chama alguém. Mas normalmente eu nunca vi casos e eu nunca li casos de paralisia do sono que durem mais de tipo 1, 2 minutos, né? Uma coisa longa, né? Então, a primeira coisa é manter a calma. Segundo, no sentido de prevenção. Se já teve ou nunca teve, o importante é se prevenir. Então, assim, higiene do sono. Como eu cuido do meu dia, eu falo muito no meu Instagram sobre usar óculos escuros. Óculos escuros não é só para quando tá um sol na tua cara que, ou tu tá na praia. É para a luz do sol não chegar tão forte na tua mente e ela entender que tu consegue ficar calma, que tu consegue ficar tranquila sem passar por tanta iluminação. Então é importante também o fato de se perceber. Enquanto psicóloga, a gente fala muito de autoconhecimento, mas o que é esse autoconhecimento? Tira um tempo do teu dia para perguntar como tu tá, o que tu tá passando, o que tu tá vendo. Às vezes é importante escrever, tu gosta de escrever, escreve, tu gosta de ouvir música, ouve, tira um momento para ti. Porque assim, chegar no final do dia e tu tá com a mente cheia de coisa do dia, de um dia estressante de trabalho, de estudo, isso vai refletir no teu sono e aí a probabilidade de tu ter uma paralisia do sono é maior. Então, tudo isso que tu faz no dia, como eu falei ainda há pouco. Ambiente, em que ambiente tu dorme, de que maneira, desde a da coxa da tua cama até o pijama que tu escolhe. Pode ser aquele pijama que tu já tem há 50 anos, mas ele é o mais confortável possível. Então, ele de também treinar exercícios de respiração. Eu já vi a Carla falando também no Instagram dela sobre esse exercício de respiração. A gente, quando está respirando, é ótimo, ninguém lembra da respiração. Agora vai ficar gripado com o nariz congestionado ou então numa crise de ansiedade. Aí a gente lembra que tem que respirar. Então, é muito mais fácil eu fazer isso quando eu estou aqui, normal, de boa, do que numa crise. Ou então numa gripe. Então, lembrar de respirar pode parecer algo muito bobo, mas é muito importante. E para vocês verem, pode parecer muito bobo, mas pode prevenir de uma paralisia do sono e possivelmente de outros transtornos que podem desencadear com a paralisia do sono. Ou seja, uma atitude simples faz uma diferença enorme. Então, assim, quem já teve, quem não teve, é prevenção e cuidar do sono desde a hora que tu levanta até a hora que tu vai dormir, de como tu percebe teu dia e não deixa tu passar desapercebido no teu dia. Obrigada, Bianca. Sheila falou assim também que sono não é só dormir, é saúde. De fato, faz muito sentido. E foi através de hábitos melhores e de uma rotina melhor estruturada para mim, que os episódios de paralisia do sono passaram a ser cada vez menos frequentes. E hoje em dia são muito, muito raros. E eu nem me lembro direito da última vez que eu tive um episódio. Só que é muito interessante isso que você falou, porque muitas vezes a gente entra num ciclo de estresse. E quanto mais a gente fica estressado, mais probabilidade a gente tem de ter um episódio de paralisia do sono. Eu acho importante também a questão da aceitação. Aceitação não no sentido de passividade e de não vou fazer nada para cuidar da qualidade do meu sono. Mas sim no sentido de que não adianta eu lutar exaustivamente contra um fato. Na realidade, você pode estar tendo vários episódios de paralisia do sono, mas se você acolher essa questão e lidar com mais serenidade, compaixão e empatia com tudo isso, você pode atravessar essa fase de uma maneira melhor, mais saudável, mais produtiva. Sim. Porque, de fato, a paralisia não vai desaparecer simplesmente porque a gente odeia sentir. Simplesmente porque a gente acha aterrorizante ou muito assustador. Sim. O PJ também ressaltou que para ele foi muito importante a questão dos hábitos. E
A Cleia nos elogiou, disse que a gente está de parabéns e que a live está excelente. Muito obrigada. Ai, obrigado. É muito importante, tudo é hábito na nossa vida. E o sono, a gente tem que entender ele não porque a gente faz tudo e deixa ele para depois, né? Vou dormir mais tarde porque eu quero ver uma série, vou dormir mais tarde porque eu tenho um trabalho pendente. E a gente não percebe que sem ele, a nossa rotina ela não flui de maneira funcional. Ela pode, por um tempo, parecer funcional, mas depois aí, vamos dizer, hoje, a partir de hoje eu decidi cuidar do meu sono. Aí amanhã eu tenho uma paralisando, poxa, eu tô cuidando do meu sono, tu tá um dia cuidando do teu sono. Olha o tanto de hábito errado que teve de ontem pra minha vida toda. Então, coisas simples e parece besta algumas coisas falar, mas é aquilo óbvio também precisa ser dito. Sim. Porque apesar da ansiedade desencadear isso, a má higiene do sono também, outros transtornos poderem dar isso, qualquer pessoa pode ter. E por isso que eu achei muito legal e por isso que, inclusive, eu aceitei o teu convite, porque eu acho que quando a gente conhece uma coisa, é mais fácil a gente lidar. Não que vai resolver os problemas, ou então, nossa, todo mundo vai sair daqui sabendo tudo de sono. Mas quando a gente tem clareza, a gente sabe o que eu vou fazer daqui para frente, quem eu vou procurar, que atitudes eu tenho que tomar. E antes da gente querer, eu vejo muita gente chegando, principalmente, não falando só de psicologia do sono, mas de psicologia em geral, de remédio, né? Tudo vamos resolver com remédio. Remédio é muito importante e ajuda muito. Mas não adianta a gente querer ir pro remédio sem começar pelo básico. Então é por isso que o básico também precisa ser falado, por isso que o óbvio também precisa ser dito. Exatamente. Porque como é tão básico, pode estar na frente dos nossos olhos e a gente não dá a devida atenção. A gente recebeu mais algumas perguntas na caixinha e uma delas é a seguinte: o que faz a gente não conseguir despertar com facilidade em uma paralisia, mesmo tentando? Eu tenho uma teoria sobre isso, Isa. Como a paralisia por si só, ela não é perigosa, pode ser que no momento o nosso organismo não esteja interpretando como um perigo, o que não nos faz acordar tão imediatamente assim, embora a gente até desperte relativamente rápido. É por aí? É porque a mente ela precisa de um tempo para entender o que está acontecendo. Então, tipo assim, vixe, algo deu errado. Ela acordou. Vamos correr aqui para arrumar tudo e aí voltar. Então, por isso tem esse tempo. É muito. Eu falo muito do divertidamente porque é a forma mais simples, né? Porque se a gente for ficar falando de termos técnicos aqui e tal, é muito, sei lá, se a gente estivesse num congresso que tivesse só psicólogo ou só médico. Mas para a gente entender de maneira melhor é isso. É como se divertidamente tivessem, ixi, ela fez alguma coisa de errado, vamos consertar. E aí é o tempo que ele conserta e aí a gente consegue. Mas como eu falei, não é uma coisa que vai demorar 10 minutos. Pra gente, né? Pra gente não, para as pessoas que sentem isso, eu nunca tive paralisia do sono, mas eu imagino que deve ser angustiante, como a Carla falou, deve parecer horas na tua cabeça, né? Mas é só questão de segundos para ele reorganizar, podia dizer, ah tá, ela já acordou, vamos fazer fluir a partir de agora. Parece uma eternidade total, mas não é esse tempo todo. Enfim, outra pessoa falou na caixinha que, embora nunca tenha tido, que nem você, imagina também a angústia de passar por ela. A gente também já respondeu a pergunta sobre o que pode contribuir para que a paralisia do sono aconteça, que é um conjunto de fatores. Às vezes você pode ser ainda muito jovem, o seu cérebro está em maturação, tem a questão do estresse, da ansiedade, dos hábitos de vida ruim, de uma rotina noturna ruim. Então, tudo isso pode contribuir. Sim. É interessante também a gente trabalhar o medo na gente, né? Porque imagina só, às vezes quando se vê um filme de terror já fica com medo, né? De alguma coisa aparecer, mesmo que ele não acredite, mas na hora acredita em tudo. Então isso de alucinação também, eu imagino quanto bata o medo na hora, mas de entender que isso tem uma explicação científica, que tem uma explicação da mente, né? Da neurofisiologia. Então, de trabalhar também que tudo bem. E se tu não conseguir trabalhar isso tudo bem em ti, que é alguma coisa da tua mente, aí é importante procurar profissional, né? Fazer também terapia. Não é puxar sardinha para nossa profissão, mas é uma profissão que, tipo, a gente sabe lidar com isso e consegue fazer com que tu lide com isso, porque
às vezes o medo pode ser besta, mas como a Carla mencionou do exemplo, né, que através da alucinação ela sentia que estava sofrendo abuso. Imagina o quanto isso pode prejudicar de não querer dormir, de não querer ter um sono de qualidade de noite. Então, para não desencadear outras coisas, peraí, estamos percebendo alguma coisa errada, vamos cuidar. A alimentação influencia super, Sheila, no sono. O que a gente come de noite, então, o café, até fiz um post um dia desse, o café, ele demora 6 horas para sair do nosso corpo. Então, vamos dizer que não, olha, ainda tá cedo, são 6 horas da tarde, vou tomar café. A não ser que tu vá dormir lá para sei que horas, ele ainda vai estar, a cafeína ainda vai estar rodando no teu corpo, e isso faz muito mal, porque não faz tu relaxar. A gente precisa relaxar para o nosso cérebro trabalhar e repor tudo que tem. A alimentação faz diferença, a atividade física, seja ela qual for. A luz faz diferença. Eu durmo 8 horas por dia, mas eu durmo das 3 da manhã às, sei lá, 9, 10 da manhã. Por mais que tu tenha o sono na hora bonitinho, o quarto, raramente ele não fica 100% escuro, né? Sempre vem uma brechinha da luz de algum lugar e tal. E o cérebro, ele entende, a gente é muito inteligente, por isso que é muito, quando eu vejo alguém se chamando de burro, eu falo, não, mano, não é assim, porque aqui dentro funciona muito, com muita inteligência o mecanismo. Porque mesmo sabendo que pode estar tudo escuro, o cérebro sabe que são 10 da manhã. E ele sabe que aquela hora não é hora dele produzir a melatonina, que é importante para o sono. Então, se ele não produz melatonina, tu não está repondo as coisas. E aí influencia no teu humor, no teu trabalho e um monte de outras coisas. Perfeito, Isa. Outro aspecto interessante que eu gostaria de citar é a questão do preconceito, do tabu, do aspecto da alucinação, da paralisia do sono. Talvez muitas pessoas tenham dificuldade de contar para alguém próximo, enfim, sobre a experiência da paralisia do sono com o fator alucinação, pela questão do preconceito, pela questão da representação social que isso pode, enfim, representar. Porque existe ainda o estigma de linkar um episódio de alucinação com loucura, digamos assim, no senso comum. Sendo que não precisa ter um transtorno psiquiátrico para ter um episódio de alucinação na vida, não. Qualquer pessoa pode ter, dado a contextos específicos, qualquer pessoa pode ter um episódio de alucinação, dormindo ou acordado, diante de fortes emoções ou de contextos específicos. Sim. Alguma hora, por mais que a pessoa faça terapia durante 50 anos, por mais que a vida no trabalho seja maravilhosa, alguma hora a gente vai ter um problema, seja um dia, uma emoção, uma sensação diferente. Então como é que se fala? Isso não define a gente. Tem um episódio, é igual o fato de muita gente antes falar, né? Agora que a gente está destruído, a gente tipo assim, quem vai no psicólogo é doido, tipo, né? Quem vai no psicólogo quer cuidar de si. Então, é um estigma que a gente pode quebrar através do conhecimento, seja falando no Instagram, através de live. Alguém falou que ficava com receio e tinha medo de acontecer alguma coisa que piorasse. Na época eu comecei a dormir com a TV ligada baixa e passando alguns programas de comédia, só assim dormia. É uma forma, só que assim, é uma forma eficaz pro problema, mas ainda assim não resolve a qualidade do teu sono. Vocês sabiam que até aquela luzinha, quem tem televisão no quarto, até aquela luzinha vermelha assim que quando a gente desliga a TV fica, até aquilo prejudica, porque o cérebro precisa entender que tá tudo escuro, tipo preto, 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 preto mesmo. Mesmo de olho fechado, quando ele entende que tem alguma coisa no ambiente que não é totalmente escuro, tipo assim, claro que essa luzinha é mínima, mas, por exemplo, de 100% do nosso sono, a gente só vai ter 95% porque aquela luzinha tá ligada. Aí imagina uma televisão ligada, ou então dormir com a luz ligada, ou então dormir 7 horas da manhã. Exatamente, faz sentido, Isa. E se aproximando ao final, alguém quer dizer mais alguma coisa para a Isa gostaria de complementar, enfim? Eu acho que a gente, né, já falou de uma maneira geral. E enquanto profissionais da saúde, eu acho importante a gente, né, eu imagino também que tem outras psicólogas na live que vão assistir depois,
a gente levar informação, mas também não precisa ser profissional de saúde. Vocês que estão acompanhando, né, que são de outras profissões, que fazem outras coisas, quanto mais a gente levar conhecimento das coisas de uma peça que é fundamental na nossa vida, que é o sono, porque a gente não existe sem sono. Se tu não quiser fazer atividade física, tu não faz. Se tu não quiser comer direito, tu não come. Se tu não quiser ir no psicólogo, tu não vai. Mas sem sono não existe uma pessoa no planeta Terra que, 10 dias sem dormir. Não existe porque... Você morre. Sim, você sobrevive. Você sobrevive enfim, mesmo que sem qualidade de vida, você sobrevive anos sem atividade física, mas você não sobrevive 10 dias sem dormir. Não tem sem sono. Então, esse é um assunto que não diz respeito só a gente que é psicóloga, só a mim que sou especialista do sono, mas sim todo mundo, porque é uma coisa que todos nós temos em comum. Nós somos de diferentes sexos, raça, pensamentos, tudo. Mas o que faz a gente ser igual é o sono, porque todos nós passamos por isso. Exatamente, é ser humano. O PJ ainda ressaltou que mesmo sabendo que prejudicava no sono, acho que o caso da TV ligada, ainda assim aliviava. Eu acredito como um paliativo, mas não como uma resolução do problema. É fazer o que dá para ser feito ali no momento, né? Com os artifícios entre, vamos dizer assim, eu também trabalho muito com redução de danos. Né? Não tem como eu chegar, por exemplo, com um paciente meu que dá plantão de madrugada no hospital e dizer, olha, não, sai do teu trabalho porque tu tem que dormir de noite. Não tem como. Então, eu vou trabalhar dentro da realidade dele, assim, né, como o PJ trouxe. Então, se naquele momento isso está funcionando, por mais que não vá resolver o problema, mas se te ajuda dentro da tua realidade, é isso. Mas o que além disso, a gente pode fazer, e é importante também pensar, né? Como adequar a realidade da pessoa. A Joeli trouxe uma dúvida, se chá é bom para relaxar antes de dormir. A depender do chá, talvez. Porque tem chá que contém cafeína, e aí é como se tu estivesse tomando um energético. Então, normalmente chá de camomila é bom. Erva doce. Erva doce, mas assim, tipo 1 hora antes de dormir. Quando tu for dormir, o teu cérebro só tem que se preocupar em, gente, o que a gente vai fazer daqui para frente. Porque se ele ainda estiver elaborando alimento, se ele ainda estiver elaborando pensamento de manhã que tu brigou, sei lá com quem, aí vai virar uma confusão. E aí a gente volta lá pro começo da live, que a mais probabilidade de tu ter uma paralisia do sono. Exatamente. Eu considerei um encontro muito rico, clareou muitas questões. O sono é algo que perpassa a vida de todos nós, como a Isa mesmo mencionou. E se aproximando ao final, a gente separou algumas sugestões de conteúdos relacionados que vocês podem conferir. Eu encontrei um vídeo muito bom, extremamente completo, disponível no canal Neurovox do YouTube, com o título Acordar e Não Conseguir Se Mexer, Paralisia do Sono, explicada pelo Pedro Calabres. E também existe um documentário muito famoso, porém controverso, polêmico. Algumas pessoas o consideram, enfim, meia boca. Mas eu acho válido, que é O Pesadelo, Paralisia do Sono, de 2015. Tinha disponível na Netflix, mas não tem mais. Mas deve ter em outro streaming. A gente pode dar um Google e deixar para vocês na descrição do vídeo. Enfim, que a gente vai deixar a live salva. E eu gostaria de agradecer imensamente a presença de cada uma de vocês. Para quem não conseguiu acompanhar, enfim, ao vivo, vai ficar salvo no feed. Sim. E eu queria agradecer, além da presença de vocês, cada, enfim, interação, comentário. Agradecer mais uma vez a presença de Isa por ela ter topado a live. E então é isso. Obrigada mais uma vez. Obrigada a vocês. Muito obrigada. Também. E Carla, por propor esse momento que é, tipo assim, muito importante de tu também sentir segura nesse espaço para tu falar das tuas experiências, para tu falar, né, de como foi isso para ti. E é isso, e a gente seguir levando a psicologia e as coisas importantes pro ser humano, né, para frente. Exatamente. Somos psicólogas, mas somos humanas. A gente tem os nossos problemas, as nossas questões de saúde, seja física, mental. Exatamente. Já falou que foi excelente, que todas as dúvidas sobre o assunto foram sanadas.
A Alba falou, enfim, boa noite, obrigada por compartilhar esse conteúdo. A gente que agradece pela presença de vocês e pelo apoio. É isso. Tchau, tchau e até a próxima. Tchau, gente. Tchau. Muito obrigada.